Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme. Vai começar mais uma entrevista e nesse dia de hoje, sábado, que está bastante frio, vamos, de uma sessão cultural, para a gente falar de música, uma das atividades que o canal vem fazendo, E hoje eu tenho um grande prazer aqui de receber Rafael Agostino, que é irmão de um entrevistado que já passou aqui no canal, Daniel Agostino, mas mais do que isso, ele é tecladista da banda Amor Down, É uma banda que eu tive a oportunidade de assistir em 2019 no Rock Fest, um festival que foi bem legal, onde tocaram grandes bandas, Scorpions, Halloween, Whitesnake e Europe, e eles tiveram a oportunidade de abrir esse festival. Então, Rafael, antes da gente começar o nosso papo, se apresente aí, por favor. Valeu, fala aí, Guilherme, boa noite. Boa noite aí, todos YouTubers. Um salve aí para todos os inscritos, todo mundo que acompanha aí o canal. Parabéns desde já pelo trampo aí. Acompanhei já algumas entrevistas que você fez, inclusive com meu irmão aí. Um bate-papo super relevante aí sobre música, cultura. E acho que o Brasil precisa disso, né? Mais do que nunca. Música, cultura e esse bate-papo aí informal, falando de todos esses assuntos aí, né? Então é isso aí. Bom, eu sou o Rafael Agostino, como o Guilherme me apresentou aí, tecladista atualmente do Armor Dawn, mas passei já por bastante projetos, tem outros projetos também. Se já puder falar agora, eu já separei até alguns discos aqui para ir te mostrando também. Bom, eu comecei teclado com 15 anos de idade, fui com meu irmão lá, ele até comentou essa história, a gente foi na Santa Efigênia e aí eu já meio que toquei Edge of Thorns ali no teclado e acabou se tornando meu instrumento principal, né? As minhas influências vão de música clássica, né? O Bach. Meu pai tinha um vinil do Bach que tinha a Tocata em Fuga em Ré menor, né? A peça cabulosíssima, é muito metal. Acho que foi meu primeiro contato com metal, na verdade. Desde criança eu ouvia aquilo e aí acho que foi uma das primeiras músicas que eu tirei junto com Edge of Thorns ali, né? Para quem não conhece a música, é a clássica lá, né? Do tararam, tararararam. Então foi as primeiras notas que saíram do teclado ali, né? Foi isso aí. O curso de safadeza é pelo visto de família, né? É, total. Até meu pai passou a gostar do Sava, Stratovarius, né? Que a gente ouvia bastante. Então ele nos influenciou com a música clássica e a gente influenciou ele com heavy metal, né? Ele chegou aí em show do Halloween, acompanhou vários shows aí que a gente fez aí também, né? E em 2002 eu tive minha primeira experiência assim profissional com a música mesmo, né? Eu toquei numa banda chamada Eterna aí, né? Muita gente conhece, uma banda que foi referência na época assim, né? Era um white metal, mas as letras não eram tão explícitas e tal. Tinha uma grande aceitação por todos os públicos, né? Até mesmo por fãs de black metal tinha um certo respeito. Então, assim, esse disco aqui, o Terra Nova, né, gravado em 2002, vai fazer 20 anos ano que vem, né? E até loucura pensar nisso, né? Eu tinha 19 anos e foi meu primeiro contato, assim, né, mais profissional com a música. Eu já entrei fazendo turnê com eles pelo Nordeste, já com contrato com gravadora, em estúdio. Foi uma pressão, assim. Eu lembro que na época eu até passei mal de gastrite, tive que fazer endoscopia. Foi uma responsa muito grande. Eu tinha 19 anos só, né? Mas foi assim um aprendizado e tanto. Tenho amizade com todos eles até hoje. É uma banda que eu respeito muito, assim, né? E aí em 2005 gravei um segundo disco com eles, né? Que é o Epiphany. Um disco também muito bem aceito. É um disco que não tinha mais o Danilo, que é o que cantava pra caramba, tocava batera, compositor. Ele acabou seguindo um outro caminho e muito brother. É um dos caras que eu mais admiro, assim, vocalmente falando. Um cara com uma extensão vocal e toca batera muito. Eu tive até a honra de participar recentemente do disco solo dele, em uma música. E esse disco aqui em 2005, gravado no mesmo estúdio lá também, com um japonês, que era o cara que mixava, infelizmente morreu.
E foi um disco muito importante, assim, na carreira também. Novo também, 20 e poucos anos. E foi experiência magnífica, assim, tanto de estúdio quanto em turnês, né? Na época, a cena era bem legal também, não tinha internet, né? Então, as pessoas frequentavam mais shows, eu tenho a impressão, assim. A banda chegava a colocar 1.000 pessoas em São Paulo, 2.000 pessoas no Rio Grande do Sul, Curitiba, ali na região sul do país. Eu sinto que a cena era um pouco mais aquecida que hoje, mas ao mesmo tempo, hoje com o Armored Dawn, a gente realmente quer resgatar isso, né? Esse lance de incentivar a galera em show. A gente tem muitas promoções com ingressos mais baratos e tal, em shows nossos. Então, realmente resgatar esse lance que tinha no começo dos anos 2000, né? Mas é isso, vou dar uma pausa um pouco aí também, porque senão só eu vou falar, né, Gui? Tranquilo. E como que surgiu aí o convite para vocês tocarem no Rock Fest Pode crer, foi em 2019, né? Um 19? pouquinho antes da pandemia chegar ali, mesmo ano. Foi muito louco. Foi sem dúvida o maior, né? Eu ia falar um dos maiores, mas foi o maior show que a gente fez. Tocamos em alguns outros festivais no Peru, alguns shows de abertura também. A banda viaja muito pela Europa, né? A gente consolidou uma base de fãs pela Europa porque a banda foi para lá 3 vezes já em turnês europeia. E numa dessas turnês europeias, a gente dividiu o palco com Hammerfall. E era a mesma produtora que estava organizando o Rock Fest, né? Então foi meio que automático. A gente foi muito bem na turnê do Hammerfall, fizemos 10 shows. E quando eu digo muito bem, assim, não é só questão musical, né? Na questão profissional, assim, de horários, a banda é muito profissional, muito organizada, né? Então não tem problema com horários, passagem de som. Então isso conta muito para uma banda conquistar o mercado, né? Tanto internacional como nacional. Ela ser profissional em todos os sentidos e de horários, ela tem que estar, assim, ela tá bem ensaiada e apresentar um som de qualidade é meio que o básico. Todas as bandas apresentam isso, tem inúmeras bandas, né, nacionais e internacionais que têm esse potencial. Agora eu percebo que questão de horários, organização, muita banda acaba se atrapalhando nisso. E até muitas vezes por conta de drogas, álcool, isso atrapalha muito a carreira do músico, principalmente quando está começando, que ele precisa mostrar essa boa imagem, né? Esses compromissos todos. Ainda rola Então, essa questão de droga e algo? Desculpa interromper. sim, sim. Rola bastante, sim, viu? Sempre tem uma oferta, né? Então, por exemplo, quando a gente está num camarim com uma banda, sempre tem um fã que te oferece, um produtor de algum outro show. É muito comum em qualquer meio artístico, né? Não só no metal. Só que aí vai mesmo de cada um, é muito particular. Eu respeito muito quem usa e até quem tem problemas com isso, mas a gente realmente teve essa sorte da banda inteira, ninguém ter problemas com isso, porque conta muito do lado profissional, né? Na hora de você acordar cedo para entrar no ônibus para viajar, enfim, tem casos do cara carregar droga no aeroporto, por exemplo, né? E a banda perde uma turnê porque o cara tinha drogas no bolso. Então, assim, tem que separar um pouco ali, né? Realmente, se o cara gosta de usar, até o álcool mesmo, né? Ele pode se tornar um problema em turnê. E, e devido a esse profissionalismo com a turnê do Hammerfall em 2018, em 2019 a gente teve o convite lá da Mercury, que foi organizadora, e para a gente foi uma surpresa imensa, assim, né? Receber um convite desse porte. A gente estava, de certa forma, preparado, assim, já vinha de turnês, a banda estava aquecida, mas é uma responsabilidade, né? Porque tocando em São Paulo, o público é mais exigente e a receptividade foi muito legal. Até hoje, né? As pessoas lembram muito da gente por causa desse festival. E para mim foi uma honra dividir palco com Halloween, que eu sou muito fã, Europe, que eu também gosto muito, Scorpions, né? Eu fiquei até o final ali do show, acabei curtindo aquele show que você toca e depois você relaxa só curtindo as outras bandas, né? Isso é muito legal. Sim, e como que foi dentro dos camarins, dos bastidores do festival? Você chegou a conhecer alguém do Scorpions, do Halloween, do Europe, do Whitesnake ou não? Do Halloween eu conheci o baixista, né, no camarim lá. Ele foi muito simpático, o Marcus Grobskopf. Ele foi realmente muito simpático, que eu comentei com ele que eu gostava muito da banda, ele agradeceu. Eu comentei que eu tinha visto o show deles
na Alemanha do mesmo ano, acho que eu tive a oportunidade de ir para o Wacken a passeio para conhecer lá, desbravar, eu nunca tinha ido. A gente recebeu alguns convites de ir para lá antes da pandemia, então até tinha curiosidade de saber como que era a estrutura, como eram os palcos. E eu fui no ano que o Halloween tocou, se não me engano, em 2018. E eu comentei com o Marcos, cara, eu vi o show de vocês no Wacken, foi uma experiência única. Eles fizeram um show, acho que de quase 3 horas lá. E ele agradeceu muito, foi uma conversa muito natural, assim. Eu estranhei, né? Porque tem muitos caras que a gente conhece e acabam sendo meio deselegantes, assim, né? E no camarim a gente cruzou com o Europe também, né? A gente estava indo para o backstage, o Europe estava entrando no palco e a gente falou, né? Um ótimo show para vocês. Eles retribuíram, parabéns pelo show. Foi uma troca assim bem gentil também. Não foi a mesma coisa com o Whitesnake, por exemplo, né? Quando o Whitesnake estava no palco, a gente nem sequer podia entrar no camarim. Então, assim, tem restrições, assim, tem bandas que exigem restrições ridículas, porque ninguém ia tietar o Coverdale, ninguém ia pegar autógrafo de ninguém, é todo mundo muito profissional. Até com o Marcos, eu sou grande fã, mas eu não, né, eu respeitei os limites, eu não levei meus CDs, a coleção de discos para ele autografar. Então a gente respeita muito também isso com todas as bandas que a gente compartilha o palco, né? Só que o Whitesnake, 2 vezes que a gente teve a oportunidade de compartilhar show com eles, assim, é uma restrição muito grande, assim, por parte do Coverdale, né? O resto da banda é muito simpático e tal, mas o Coverdale é bem exigente, assim, ele não quer ninguém nem no camarim, mesmo que for 1 quilômetro de distância o camarim, longe do camarim dele, ele não quer por perto. E o Scorpions? O Scorpions eu não tive oportunidade, foi a última banda, a gente já não tinha mais acesso aos camarins também, acabei não conhecendo ninguém, infelizmente, mas gosto muito do trabalho dos caras, né? Sim. E como que foi a sensação, de entrar lá no palco do Allianz, meu, ver a galera lotada, é a mesma coisa que um show tradicional ou parte aquele medo assim? Deu uma ótima impressão inicialmente, porque assim, as pessoas tendem a não entrar logo cedo no estádio para ver um festival, né? E a gente, quando entrou a primeira música, a introdução, viu que o estádio estava praticamente cheio, estava mais da metade lotado, a gente ficou muito surpreendido, isso foi muito legal. Então, boa parte das pessoas realmente foram para ver a gente também, né? Obviamente, para as bandas clássicas. Então, essa foi a primeira boa impressão que deixou e, de certo modo, deu um nervosismo a mais, né? Porque a gente sabia que tinha pessoas que estavam lá para ver a gente. Então, não era simplesmente um show de abertura, assim, né? Isso trouxe uma responsabilidade a mais. E é uma sensação de nervoso com satisfação, né? A gente, 20 anos da música, poder estar num palco daquele, é um lugar, é um sonho, né? É um sonho sendo realizado. Mas a banda ensaia tanto, fez tantas turnês, é uma preparação muito grande para estar ali, né? Então é um nervosismo que não chega a atrapalhar no palco, mas internamente assim, é uma adrenalina muito boa, né? Sim, e a turnê com o Hammerfall, como que foi? Foi a melhor turnê da banda. A nossa primeira turnê foi em 2017 com o Fates Warning. A gente ainda estava excursionando pelo primeiro disco da banda, né? Que é o Power of Warrior, esse disco aqui, que foi lançado em 2016. Ele foi lançado de forma independente. Ele foi gravado em 2014, mas lançado em 2016 só. Então, a gente gravou esse disco aqui na Dinamarca, com o Tommy Hansen, que é o cara que gravou os Keepers do Halloween. Foi também uma experiência absurda, assim, porque o cara, muito gente boa, a gente ficou hospedado lá na casa, no estúdio dele, e a gente estava num lugar mágico, assim, é um estúdio muito old school, instrumentos, assim, nossa, uma parede de instrumentos exóticos, e depois desse disco a gente, né, lançado em 2016, em 2017 a gente excursionou com Fates Warning, que é uma banda relativamente pequena na Europa, né? Eles colocam de 500 a 700 pessoas nas casas. E a gente fez lá, acho que 10 ou 12 datas com eles. Foi muito bom, mas um circuito mais underground da Europa, né? Casas menores. E foi muito legal. Foi a nossa primeira experiência, né? Para ver como é que era a turnê, como que era aquela rotina. E aí no ano seguinte, em fevereiro de 2018, a gente abriu para o Saxon. Foi uma turnê menor na Europa também, foi Alemanha e
e algum outro país lá, não lembro agora de cabeça, mas assim, foram 5 shows, mas já com uma banda maior lá, né? Então, tudo fica mais profissional, os horários, a restrição de palco, né? A gente tinha que dividir bem o espaço do palco para não atravessar o Saxon. E aí, no mesmo ano, em 2018, foi essa com Hammerfall, que foi uma turnê longa também. Começou na Alemanha e passamos por todo o leste europeu ali. Passou por... Eu sou péssimo com lugar de cidade. Eu tenho até as credenciais guardadas porque eu não lembro. Mas assim, passou por Bulgária, passou por lugares que eu me senti como se eu estivesse no Brasil. Até por uma questão econômica, social desses países do leste europeu que são mais pobres, né? A Alemanha é uma potência, a Dinamarca. Mas quando a gente viaja para o leste europeu, a gente vê que isso reflete na música e na música pesada, né? Assim como é no Brasil. Por exemplo, os shows do Brasil, todo mundo fala, nossa, a galera é insana, a galera fica na grade agitando. E a gente teve essa mesma experiência no leste europeu. Era como se estivesse tocando para o Brasil, assim, o público muito receptivo, o público muito true, assim, né? Dessa forma mais simples de dizer que a gente usa. Então a galera ia com colete de pet, né? Todos os pets das bandas favoritas. E sempre que eu cruzava alguém também com o pet do Savatage, eu já falava, né? Pô, essa aqui é uma das minhas bandas favoritas, né? E aí criava uma afinidade com o público e tal. E foi uma turnê espetacular, né? Essa do Hammerfall. E em 2019 a gente fez uma outra turnê, uma turnê própria, como headliner, né? Como banda principal, com o Induction abrindo, que é a banda do filho do Kai Hansen. Uma banda muito boa, inclusive, é um power metal muito bom. Os meninos são, assim, fantásticos, não só musicalmente falando, mas como pessoalmente. Eles ficavam em todos os nossos shows agitando, a gente no show deles. Foi uma turnê menor também, a gente arriscou ali como headliner. Então, né, voltamos um passo atrás, foi naquele mesmo formato, estrutura do Fates Warning, casas menores, mas foi uma experiência muito importante, a gente precisava fazer ela, né? Para sentir o público ali, a gente como headliner. E foi muito legal também. E agora expectativa ao máximo aí para voltar essa rotina de shows, né? Ano que vem tá cheio de convites, várias bandas pintando, tem vários shows marcados no Brasil já, que foram adiados, na verdade, né? A gente estava com Nightwish, Sonata Ártica, várias turnês aqui pela América Latina e foram todas adiadas, depois adiadas de novo. Então acho que agora vai, tá para novembro ou outubro do ano que vem, acho que agora sai definitivamente. Aí a gente vai tirar o ferrugem dos palcos, né? E a respeito dessa questão de shows aí, né? O que que como que tá a organização por dentro dos produtores, né? Qual que é a expectativa para voltar para o palco? Pois é, foi a área mais afetada, sem dúvida, né? A área que foi a primeira a parar e a última está voltando mesmo. Então, muitos shows que já estavam agendados, eles nem tiveram como devolver o ingresso, né? Tá nessa coisa de adiar e o público entendeu isso. Muita gente nem pediu dinheiro de volta, tá esperando o show acontecer. Isso ajudou muito. Mas assim, o cenário ele vai voltar um pouco devagar, um pouco mais do mainstream, né? Essa transição do underground para o mainstream. São as casas de show como o Carioca Clube aqui em São Paulo. São casas que estão retomando aos poucos, né? Porque foi um prejuízo enorme, 2 anos parado, pagando aluguel, pagando estrutura. Então o cenário vai aquecer muito ano que vem, porque eles precisam pagar as dívidas, né? Então vai voltar com força total, sem dúvida. Mas assim, previsão para voltar, data. Fevereiro do ano que vem é provável que tenham shows já rolando, assim, menor. A gente já tem alguns planos de fevereiro, já ter alguns shows menores para 200 pessoas, 300 pessoas, né? Nada ainda 100% confirmado, mas já uns 80% de chance de voltar. A gente estava organizando uma turnê própria aqui, que era o Armor Down Convida, né? Que eram shows com o Dr. Sim, com o Jimmy, lá, que era do Matanza. Então essa turnê provavelmente vai rolar, um pouco diferente, mas ela vai rolar ainda primeiro semestre do ano que vem, né? E durante o show do Rock Fest, né, vocês fizeram uma homenagem ao André Matos. Como que surgiu essa ideia? Pois é, o André tinha morrido pouco tempo antes daquele show, né? Inclusive a gente estava presente lá no show do Xamã, porque o mesmo organizador do Avantasia trabalhava com a gente também, ele convidou, a gente teve a oportunidade de conhecer os caras no camarim, o André já não estava mais lá, acho que ele devia ter ido embora, eu não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente,
eu vi ele uma vez num show do Paradise Lost, isso é muito exótico, né? O André Matos na pista do show do Paradise Lost e eu abordei ele e falei, caramba, deve ser um show do Paradise, né? Eu falei, eu gosto muito, né? E eu conhecia pouco a carreira, assim, né? Depois eu fui ouvir o Reason do Xamã e eu entendi qual que era a ligação mesmo ali, né? Ele tem uma pegada, tinha uma pegada mais gótica, mais doom mesmo, né? Inclusive um disco muito bom do Xamã. Eu nunca fui um apreciador do Angra, nem do Xamã, respeito muito o trabalho deles, são referências. E o André Matos construiu uma carreira muito sólida, né? Ele, sem dúvida, é o maior em questão técnica e musical, assim, né? Tem bandas como Sepultura que é gigante, assim. Todas as passagens que a gente faz para o exterior, o Sepultura é mais famoso que o Pelé lá fora, assim, é uma coisa gigantesca. Mas o Angra sempre era uma segunda referência e o André Matos, né, o maestro, é um cara que a gente sempre teve muito respeito, apesar de eu comentar que a gente nunca teve essa ligação direta, essa admiração musical direta, mas é um respeito, né? O cara é um fenômeno, assim. Então, nada mais justo que a gente fazer a homenagem para ele lá, que foi na música Say Away do Armored Dawn, que é uma música que fala sobre a partida mesmo, fala sobre uma despedida, né? E aí a gente, nada mais justo ter oferecido para ele essa música, e o público também reagiu super bem, todo mundo se identificou, não foi uma coisa forçada, né? Em nenhum momento a gente pensou, vamos fazer uma homenagem para ganhar público ou alguma coisa assim. Foi por puro respeito, foi uma coisa muito séria, e o público captou isso e foi muito bom, eles respeitaram muito essa homenagem, né? Sim. E como que surgiu a banda, né? Fala um pouco da história dela. Pois é, eu tô com eles em 2013, mais ou menos, 2012, tá aí já fazendo quase 10 anos também. Começou de uma forma um pouco informal, né? O Eduardo, que é o vocalista, ele estava montando um time para um projeto dele. Ele tem banda desde os anos 80, né? Ele começou a carreira na música, fez uma pausa, depois retomou na música em 2000 e pouco, 2010. E aí ele sempre teve uma banda com o irmão dele, né? Que é o Dr. Phoebs, no qual eu toco com eles também. Sou um músico de apoio lá nos shows, eu faço guitarra e teclado. É uma banda fantástica de rock and roll, assim, os caras são muito orgânicos, é um show muito espontâneo. Os caras são brother de infância, então é muito legal também a vibe lá, mas não tem talvez esse mesmo profissionalismo assim do Armored Dawn de turnês mais longas, de estar sempre em estúdio e tal, mas é uma banda muito profissional também, né? E aí o Armored Dawn, o Eduardo tinha algumas músicas que não cabia no Dr. Phoebs, algumas músicas mais pro heavy metal, pro power metal, e ele quis montar esse time, então rolou até uma audição na época de músicos, né? E quem me indicou foi o Leandro do Eterna. Então, o Leandro do Eterna fazia backing vocals nesse projeto e estavam precisando de tecladista. E aí eu fui lá fazer um teste, tudo, num estúdio, tirei acho que 2 músicas, toquei alguma coisa, e aí me retornaram, depois falou, vai rolar, o projeto está no início, né, tende a ser profissional e tal. E aí demorou uns anos para engrenar, né, para até achar um time perfeito mesmo, assim. Tanto é que o nosso primeiro disco foi super bem produzido, a gente fez na Dinamarca, teve investimentos, tudo, mas depois que a gente, né, entrou o Rodrigo do Corsos, o batera do Corsos entrou pro Armored, e foi aí que realmente a coisa se profissionalizou de vez, pintaram as turnês, e a gente gravou o nosso primeiro vinil, né? Foi o segundo disco da banda, o Barbarians in Black, esse daqui. É um disco que eu particularmente gosto muito também. E esse disco aqui em 2018, 2017 ele foi gravado, né? Foi gravado aqui em São Paulo, lá no estúdio do Rodrigo, no Dharma, e quem produziu foi um americano, o Keiro Kanduala, através do Bruno, que era um produtor também brasileiro que é radicado nos Estados Unidos, né? Tava todo mundo em casa ali, muito legal, um clima fantástico, e infelizmente o Keiro também faleceu tem uns 2 anos num acidente de moto, muito triste assim, um baita produtor que já trabalhou com Papa Roach, Pretty Reckless, e ele deixou a banda mais comercial, assim dizendo, né? O som mais direto, porque o Power of Warrior, que acabou sendo o primeiro disco,
que era o projeto do Parras, né, do Eduardo, é um pouco assim de disco, é uma mistura de disco solo dele com influências muito explícitas nossas, assim, né? Então não foi um disco tão bem produzido nesse ponto, assim, tava meio cada um por si, né? Eu gosto muito particularmente porque, assim, eu tava livre para compor ali, todo mundo estava muito livre, porém já no Barbarians in Black tinha a produção do Queiro, então era uma coisa mais elaborada, mais exigente, né? Eles que davam sempre a palavra final. E isso também é um aprendizado muito grande para o músico, porque ele tende a achar que o que ele está fazendo é o ideal, né? O músico, quando está compondo, fala, isso aqui é a melhor coisa do mundo. E ele não tem a visão do produtor, né? Principalmente de um produtor renomado, que ele sabe o que vai agradar mais o público, ele sabe o que está mais aquecido, que estilo. Então é fundamental, né? De lá para cá a gente trabalhou sempre com um produtor dando uma palavra final. Mas o começo foi esse, foi um pouco lento, né? Então, de 2011, a banda se profissionalizou mesmo, assim, em 2016, 2017, de fazer turnê. Então, teve ali uns 3 anos da banda se adequar, ensaiar muito, teve muito ensaio, teve muita música que a gente não aproveitou também, mas foi um começo bem difícil, na verdade, como toda banda, como todo ramo que você vai começar, na verdade, né? É um começo de muito risco, inseguranças, mas a gente persistiu e valeu a pena, né? Hoje a gente está começando a colher esses frutos aí, que é abrir festivais como Rockfest, turnês com Hammerfall, estamos com o 4º disco gravado já, então valeu a pena aquela insistência do começo, que é onde muita banda termina, inclusive, né? Grava um primeiro disco, vê que não dá em nada, que é muito difícil mesmo, gravamos de forma independente, a distribuição. Depois veio o Silvio lá da Voice, que deu uma força pra gente, mas ele foi de uma forma mais underground, né? Já o Barbarians in Black, ele saiu para uma gravadora da Alemanha, que era a AFM, que era a gravadora do Evergrey, entre outras bandas lá, se eu não me engano, né? Então já tinha uma distribuição na Europa, prensaram um vinil nosso, já é um outro mundo, né? Porque para o brasileiro vender na Europa é muito difícil. Se ele não tem uma gravadora ainda, independente, tem só o Spotify, tem só essas plataformas digitais para ele divulgar, mas você é apenas mais um disco numa prateleira com milhões de artistas, né? Então a gravadora é fundamental para o cara entrava numa loja de departamentos lá, como um Extra, por exemplo, e tava nosso disco assim lado a lado com o AC/DC, com o Saxon. Então isso é muito importante, né? Foi aí que a banda ganhou um respeito, ganhou essa notoriedade lá também, graças à gravadora e essa profissionalização que rolou, né? E essa questão, né, dos produtores, assim, muitas bandas, inclusive bandas famosas, né, se desmancham por atritos, né, com produtores. Como evitar, né, tipo, quando o produtor começa a exigir algo que foge muito da linha, né, do que você gosta de tocar, do que você sente prazer, porque antes É. de tocar, mas né, por profissão, você tem que gostar do que você está fazendo. Né? Como que evitar isso? A primeira coisa a você jogar no lixo é o seu ego por inteiro, né? Porque o músico trabalha e é automático. Não estou também falando do cara ter o ego, super ego, de não deixar mexer. O ego, ele anda com o músico, isso faz parte, com o artista. Mas quando você trabalha com um produtor, você contrata ele, que é realmente para você jogar o seu ego fora e aceitar todos os conselhos dele, porque senão ele não tem um porquê de estar ali. Né? Muita banda, inclusive, tenta trabalhar com o produtor, não respeita o que ele está falando, a banda desmancha. Porque a boa parte da banda quer a produção para profissionalizar, e se metade da banda não quer por causa de ego ou por causa de algum outro motivo, a banda vai desmanchar com certeza. É um processo, né? Naquilo que eu falei, o músico, ele tem a música dele como uma criação, é como um filho. E quando vem um produtor falando, ó, isso aqui não é legal, não vai dar certo. Então, você não pode ter ego, você tem que escutar o cara e falar, não, então vamos mudar, qual que é a sua sugestão, e trabalhando. E acho que isso é muito difícil. Muitas bandas acabam não rolando por isso também, né? Por questões de ego e tal. Então, acho que a primeira coisa que o músico tem que fazer é deixar o ego de lado e trabalhar para a música e não para a sua criação, né? Acima de tudo. Agora uma perguntinha polêmica aí para você, Rafael, responder. Esse seria tipo um dos problemas do metal nacional? Eu acredito que sim, Gui. Boa parte das bandas, né?
muitas delas, a gente passou por isso e realmente foi difícil. Só que a gente insistiu, foi aquilo que eu falei. Num primeiro momento, é difícil você ouvir um cara falando, sua música não tá legal. E eu vejo que muita banda, às vezes, não evolui, às vezes não é nem o produtor que fala. Se algum amigo mesmo chega e fala, sua música não tá legal, uma amizade é desmanchada por causa disso. Se algum fã, né, ou assim, alguém do público fala assim, olha, você gostou da minha música? Olha, não gostei. O músico brasileiro ele não está muito acostumado a críticas muito diretas. Ele acha que o cara é inimigo dele. Tanto é que o Régis Tadeu é um dos caras mais odiados, só por ser sincero. E muitas das vezes ele tem razão no que fala. Bandas que ele realmente consagra, que são muito boas, e bandas que ele fala, olha, precisa melhorar. Às vezes ele é um pouco grosseiro, que é o jeito dele, mas ele está falando uma verdade ali, né? Então eu acredito que sim. Um dos pilares, né? Fora várias outras questões que tem também alguns outros problemas por questões de logística, questões financeiras também acaba sendo um problema, porque banda requer investimento, né? No começo, assim como qualquer negócio que você vai abrir. Se o cara quer vender cachorro quente na esquina, ele vai ter que comprar uma banca de cachorro quente, ele tem que comprar os materiais. Ele não pode esperar que ele vai vender cachorro quente sem um cachorro quente. Então, assim, o músico não pode esperar que ele vai vender música sem um CD bem produzido, sem um clipe bem produzido. Então, muitas vezes tem que se investir num começo mesmo para depois colher esses frutos, né? Então, eu sinto que o brasileiro tem um pouco essa pressa, assim, de querer o resultado já num primeiro disco. Ele chega num estúdio, investe no primeiro disco e só isso. Ele acha que a divulgação é só gravar um disco. E o disco é só o cartão de visita, é o primeiro pilar, né? Ele não pode esquecer de todo o plano de marketing que isso envolve, de anúncios em revistas, música na rádio. E realmente tem que ir aos poucos, porque ninguém tem tanto investimento para chegar estourando num primeiro disco, né? A gente conseguiu abrir algumas portas no terceiro disco. Então não é tão rápido, porque é um negócio difícil mesmo, né? Eu dei o exemplo do cachorro quente porque é um pouco mais fácil. O cara junta ali, faz um primeiro investimento e a coisa gira. O Brasil tem essa dificuldade de começar a girar esse produto por, por uma questão, assim, acho que até dos fãs também não pagarem o ingresso dos shows. Para o músico recuperar esse dinheiro, demora um pouco. Por isso mesmo, ele vai recuperar numa turnê europeia, vendendo merchandising. Ele vai recuperar em alguma ação de marketing bem feita que ele fizer. Então não é assim tão simples, né? Eu dei o exemplo da gravadora lá fora, que uma gravadora pequena, média, consegue colocar o seu disco do lado do AC/DC. Para você fazer isso no Brasil, você tem que trabalhar com uma gravadora gigante. Você tem que competir com Calypso, você tem que competir com coisas assim que não é a realidade do heavy metal aqui, né? Então o fato do heavy metal não ser mainstream no Brasil prejudica essa velocidade com que a gente vai ter esse retorno financeiro, né? Sim, Então, você falou da questão da Europa, né? O que que a Europa tem na cena que aqui não tem e o que que a gente pode aprender, né, com a cena europeia? a primeira coisa mais fácil é o público frequentar mais os shows e pagar por eles, né? Não esperar o ingresso VIP. O brasileiro adora o VIP, né? Ele só vai no show do amigo se for VIP e olha lá. Muitas vezes ele nem vai. Então, mesmo que for pouco, o cara pagou R$ 10 para um show, já é um caixa para a banda ali, né? Então, a primeira coisa, isso é a cultura deles lá de ir mais em shows pequenos, né? A gente costuma ir em shows gigantes aqui, em estádio, tudo. Mas é aquilo que eu comentei, antes o Eterna tocava em casas como o Blackmore, por exemplo, que era aqui em São Paulo, que fechou, e colocava lá 500 pessoas, 1.000 até. E hoje, para uma banda colocar 1.000 pessoas, é muito difícil aqui em São Paulo. Tanto é que a gente nem tem mais casas desse porte. Sobrou só o Manifesto, que é a única casa que sobreviveu, né? De 2000 para cá, não estou nem falando de pandemia, que sobreviveu à cena mesmo. Então a gente tem os extremos, né? Tem casas já médio porte, que é para 5.000 pessoas, que o aluguel dessas casas também é muito alto. E aí casas bem grandes já também para 15 e 20 mil pessoas. Então na Europa tem um circuito muito forte de casas underground. E lá os países são muito próximos, né? Então uma turnê lá é muito viável, porque 200 quilômetros você cruza uma fronteira lá. Então eu acho que o Brasil precisava de ter mais casas nos interiores também, porque aqui a gente roda 200 quilômetros, cruzou São Paulo, São José dos Campos, por exemplo.
E então, São José dos Campos tem casas muito boas, mas a gente não vê, por exemplo, se a banda toca em São Paulo, o fã não vai mais ver o show em São José dos Campos porque ele já viu em São Paulo. E lá na Europa a gente viu muito isso também, de ver os mesmos rostos das mesmas casas, assim. Então, o público lá ele não vai em um show só. O cara, quando ele gosta da banda, ele vê pelo menos 3 seguidos, assim. A nossa última turnê da Europa tava o mesmo cara lá na frente, que virou brother nosso, falou, cara, você tá vindo em todo show, cara. Ele falou, eu tô de férias, aluguei um trailer e tô indo curtir o show de vocês. Então, eu nunca vi nenhum brasileiro fazer isso com uma banda pequena, média, entende? Eu vejo o fã do Iron Maiden fazer isso, de dormir na porta, comprar 3 shows. Eu nunca vi o fã de uma banda pequena, né, média, fazer isso. Então, a primeira coisa é a cultura do público. E a segunda, aí, e talvez não menos importante, é esse suporte das gravadoras, né? Que no Brasil a gente teve algumas gravadoras lá no ano 2000 até 2010, que investia no metal, né? Eles tinham um certo retorno, mesmo que não tão rápido como outros estilos, mas eles investiam, que é o quê? Eles investiam na produção de um disco bem gravado, eles investiam colocando a banda em turnê com uma outra banda do mesmo casting da gravadora. Então a gravadora, ela é fundamental na carreira do artista, né? Porque assim, a gente estando na IFM, o Saxon tinha uma ligação com a IFM e só assim a gente pôde excursionar com eles, porque eram bandas de gravadoras parceiras ou até a mesma, né? Então, quando você não tem uma empresa tomando conta disso, é muito difícil, independente, você falar, quero rodar o Brasil tocando e sozinho, sem nenhuma banda de apoio. É mais difícil. Então, assim, começa da cultura do público e vai terminar lá tendo um suporte de uma gravadora, fazendo o negócio todo acontecer, né? Mas a gente é muito esperançoso. A gente acha que o Brasil vai melhorar essa questão. Inclusive, o Armor toca em lugares bem underground ainda, por essa questão de reativar essa cena, né? A gente não é daqueles que pensam assim, já abrimos o Power Hammerfall e tá bom. A gente quer trazer essa cena para o Brasil. Tanto é que essas turnês que a gente está elaborando também são organizações nossas. O Rodrigo, que agenda lá com a Carol do escritório, eles estão começando a ativar essa cena aqui para que todo o mercado fomente, né? Para que tudo cresça. Não que a gente passe a ser não uma produtora, mas que cresçam esse mercado de produtoras de shows e gravadoras, né? Aqui no Brasil. Direto e reto, data para São José dos Campos. Não entendi. Data para São José dos Campos. Pois é, a banda não passou por São José. É uma cidade bem legal. A gente chegou a tocar com o Devastage. Cheguei a fazer uma data com Eterna também em São José dos Campos, se eu não me engano, em 2005 ou 2006. Questão de organizar, sim, mas é uma cidade que foi grande celeira já de casas de show. E tem muitos fãs, né? Eu lembro, tem boas recordações aí. Não tem nada marcado, mas quem sabe aí nessa turnê que a gente está organizando aí com Dr. Sim, com essas bandas, a gente passe por São José. Vai ser um prazer. Beleza, maravilha. E o que você está fazendo aí durante a quarentena, que você não pode tocar nem nada? Pois é, 1 ano e meio a gente gravou um disco novo, né? Que é o Brand New Way. Foi um disco mais demorado, porque a gente começou a gravar ele em casa, cada um começou a trabalhar em casa gravando esse disco. Era pra gente estar em turnê ainda do Viking Zombie, né? Foi esse último disco de estúdio que a gente fez. Tava em turnê, começamos em 2019, a turnê dele, fizemos uma turnê na Europa, foi a turnê do Rockfest que passou, foi desse disco. E 2020 era para excursionar para esse álbum ainda também. E aí veio a pandemia e a gente falou, agora não tem mais o que divulgar esse álbum, né? Nos resta só fazer um disco novo e ver o que vai dar. Então a gente finalizou todo o álbum. Foi um álbum bem diferente, um álbum que a gente acabou até mudando um pouco o estilo, mudou o logotipo, mudamos todo o conceito, assim, né? A banda era reconhecida até por Viking Metal ou Power Metal. A gente trouxe uma veia mais gótica, uma veia mais introspectiva, assim, né? Tanto em letras quanto em sonoridade, logo, visual, mudamos todo o conceito. Eu acho que isso devido não só pela pandemia, né, que realmente fez a gente refletir mais, mas esse amadurecimento musical também. O quarto álbum a gente falou, olha, vamos
vamos seguir uma coisa um pouco diferente do que a gente estava fazendo, arriscar um pouco uma outra praia. E o disco está pronto, ele vai ser lançado ano que vem só, porque também estamos negociando ainda com algumas gravadoras para ver como vai ser melhor lançar esse disco. E foi um disco muito bem trabalhado, assim, a gente trabalhou praticamente ano passado inteiro nele, e esse ano a gente está se dedicando a ensaiar esse álbum, né? A gente ensaia ainda de 2 a 3 vezes por semana para tocar essas músicas perfeitas, para quando voltar aos shows, a gente não tá com ferrugem de um ano atrás, né? A gente está ainda da mesma, a banda vai estar em forma, porque a gente manteve os ensaios aí, todo mundo foi vacinado, todo mundo de máscara lá no estúdio, mas a gente está na pegada dos ensaios aí agora também. Sim, ô, Rafael, você voltando um pouco ao assunto da cena brasileira comparada à europeia, na sua opinião, por que você acha que o público brasileiro não comparece a show de bandas pequenas e bandas médias? São várias questões, né? Talvez a primeira delas, ele não tenha dinheiro para fazer todas as coisas. Ele não tem dinheiro para, no mesmo mês, ver Iron Maiden e ver a banda do amigo dele mesmo. Então, quando ele pede o VIP, é porque muitas vezes ele não vai ter o dinheiro mesmo para ver esses dois shows. A segunda delas, vocês até debateram um pouco, e é um debate meio amplo, que é o cover versus som próprio, né? Eu gosto muito do cover, ele faz parte. Até hoje eu tenho um Savatage cover, lá com meu irmão, com os amigos. O cover, ele não só é legal para o seu crescimento musical, quanto para você se divertir, é uma outra vibe, não tem aquele profissionalismo que exige uma turnê, aquela rotina de estúdios. Então, ele é um pouco mais informal, esse mercado. Por isso que as pessoas não devem nem confundir, não devem nem comparar, porque são coisas distintas. Não tem como o cara comparar, eu vou ver um cover e não vou ver a banda própria. Ele tem que ver as duas e sem comparar. O cover é melhor. É lógico, ele tá tocando Iron Maiden, que você ouviu a música a vida inteira, né? E a música própria, muitas vezes você vai estar ouvindo uma coisa que você nunca ouviu. Então você tem um processo de digerir aquela música, ou até se dá o trabalho que o brasileiro não tem muito costume, de ver uma banda nacional e ver lá no Spotify antes, que hoje tem até essa facilidade que antigamente não tinha, né? Pô, vai ter show da banda tal. Deixa eu ver se é legal. Ele põe lá no Spotify, ou enfim, e ele, pô, gostei da banda. Ele ouve lá o disco e vai ver o show, conhecendo as músicas. É muito raro isso acontecer. E isso eu acho um grande problema, essa falta de incentivo do público, né? Porque, como eu falei, a sua banda no Spotify, ela é uma entre 1 milhão. Porém, se sua banda faz shows, ela não é mais uma entre 1 milhão. Ela é uma banda, ela é uma banda que tem lá o catálogo no Spotify, mas está se apresentando ao vivo. Então, ou seja, se eu me der a oportunidade de conhecer aquela banda ao vivo e depois ouvir ela no Spotify, ela não vai ser a 1 em 1 milhão. Eu já conheço aquela banda, eu já vi show dela, eu posso frequentar outros shows, né? Então, eu acho que assim, muita casa abre as portas. O Manifesto, por exemplo, por um bom tempo, eles tinham a sexta e o sábado uma banda de abertura de som autoral. E eu conheci várias bandas através dessas portas que o Manifesto abria. Não só quando eu tocava na mesma noite, teve o caso do Rigel, que é a banda de uns amigos nossos, lá de Santos, que a gente conheceu coincidentemente numa noite de Savatage. Mas eu já tinha ouvido falar na banda, eles faziam um trabalho muito legal já na internet, de divulgação, patrocinar o clipe no YouTube, né, para a banda não chegar totalmente desconhecida no lugar, nunca nem ouvi falar. Pelo menos você tem aquele gostinho, tipo, já ouvi falar. E aí eu volto a falar no investimento que a banda tem que fazer, mesmo não sendo muito, o cara colocando R$ 30 no Instagram e aparecendo lá uma propaganda para mim. E eu não vendo só como mais uma propaganda, vendo, poxa, essa banda aqui me interessou. E eu dando uma oportunidade para ela, acho que realmente tudo tende a melhorar aí, né, para as bandas underground que estão iniciando ali no processo de shows, né? Sim, e como que é, né, crescer, né, trilhar um caminho no heavy metal brasileiro, né? Você vê que tem alguma monopolização, né, de algumas bandas como Sepultura, Angra, Xamã, ou você acha que foi um caminho natural, né, que vocês estão trilhando? Ele tem um pouco dos dois, né? A gente sente um pouco, às vezes, algumas bandas que não quer dividir
aquela coisa que conquistou, mas não são todas bandas assim também. Eu acho que essas bandas tiveram mais oportunidades e investimentos, né? O Sepultura teve muito investimento no começo, para gravar um álbum em Los Angeles, para fazer turnê com Metallica. Então, assim, aquilo não foi de graça, teve investimento para fazer. Então, infelizmente, como qualquer outro negócio também, para você se destacar, precisa ter um pouco mais de investimento. Então, acho que é difícil você equiparar isso. O Metallica teve muito investimento para sair do lugar também. Então, são raros casos, né, de bandas que se destacam realmente por, vamos chamar de apadrinhagem que algumas bandas fazem. E isso é muito legal. De tipo, poxa, eu gostei dessa banda e eu vou chamar ela para excursionar comigo porque eu gostei dessa banda. Então, até hoje a gente vê algumas bandas grandes que fazem isso. Eu vou chamar essa banda, mesmo que eles não me pagarem o meu valor de banda de abertura, eu vou fazer um valor mais em conta, mas eu gostei muito da banda, eu quero que eles divulguem o som deles. Eu acho que essa padrinhagem que a gente chama na música, ela é muito importante das bandas chamarem outras, né? A gente não está ainda no mainstream a ponto de falar, agora a gente pode apadrinhar alguém. Mas a gente, mesmo estando ali no meio do caminho, já gosta muito de ver bandas que estão lá no primeiro disco e chamar para excursionar aqui no Brasil com a gente, e trazer essa oportunidade mesmo, né? Da banda poder se apresentar numa estrutura melhor, com mais tempo de show, e separar mesmo essa coisa de monopolizar, né? O heavy metal não pode ser monopolizado com uma ou duas bandas. Bandas boas a gente tem muita, mas é muita mesmo. Tem também bandas não tão boas que já se acham que estão no ponto e aí vem a frustração, né? O cara para, mas tem realmente bandas ótimas, algumas consagradas já também, como o Dr. Sim, que eu mencionei, bandas que já, né, já tem um nome, estão aí desde 80, né, dos anos 80, fazendo Viper, e essas bandas estão nativas até hoje, mas elas lutam muito para conseguir um show, para conseguir uma abertura, mesmo com o histórico delas, né, de já ser consagradas. Mas é aí que eu volto a dizer que aí está na mão do público, porque essa banda já está consolidada, todo mundo já conhece as músicas, então vai do público e no show. E eu acho que isso vai melhorar muito ano que vem, né? Vamos torcer para os ingressos não subirem tanto o preço, como subiu o preço de tudo, né? Senão vai ficar inviável. Mas aí eu acho que a coisa vai melhorar, sim. Então você acha que, né, depois que tudo isso acabar, a galera vai à loucura nos shows? Eu espero que sim, né? Eu pelo menos vou. Eu vou uns 10 por mês, pelo menos, né? Mas eu acho que sim, viu? O pessoal tá com saudade de show, tá com saudade de beber com os amigos, tá com saudade de multidões, assim, né? Então, uma multidão é 50 pessoas num bar, para mim já é multidão. Para quem estava isolado um ano e meio, se você colocar 50 pessoas num bar, já é uma interação. Então, eu estou pensamento bem positivo em relação a isso e torcer para que o mercado todo aqueça, né? Não só que parta do público isso, mas dos organizadores de shows serem mais flexíveis também em relação aos valores de ingresso, e, enfim, toda a logística para um show, as casas de show também, né? É difícil para todo mundo. Tem muito músico que culpa a casa de show também. Ah, não me dão oportunidade ou me cobraram um preço muito alto. Ela também tem um preço muito alto para se manter aberta, né? Custo de funcionários, custo de aluguel. Então, assim, tudo tem um custo, né? E aí eu acho que a única pessoa, né, o único responsável que tem aí para arcar com esses custos é o público. Então, tá na mão da galera e acho para aquecer o mercado todo, né? Do que você tem acompanhando, né? Qual que estão sendo as dificuldades dos músicos nesse período de pandemia? É, a primeira coisa foi os shows, né? Foi a primeira coisa que afetou, porque o músico hoje, a maior renda dele é o show e as aulas para o músico que dá aula. Então, assim, o músico ele quase não ganha com merchandising, ele vende muito merchandising em shows. A gente mesmo, por exemplo, os recordes de merchandising, de CDs e camisetas eram em turnês da Europa, que vendia 1.000 euros por noite. Então, a banda meio que o caixa da banda vem daí. Então, foi o que mais prejudicou, porque o show não é só o cachê, que muitas vezes nem tem, mas é o merchandising que a banda pode recuperar nesse show, é a divulgação que ela faz para o cara poder ouvir e comprar o CD, porque com as plataformas digitais aí, o Spotify,
o repasse de dinheiro é muito baixo, tão baixo a ponto do baixista do Nightwish sair da banda falando que a banda não rendeu nada pro cara na pandemia. Então, assim, se tá ruim pro Nightwish, imagina para bandas do underground do Brasil que esperou ganhar algum dinheiro com streaming, né, nas plataformas digitais. Então, esse está sendo um mercado bem justo para os músicos, né? Ao mesmo tempo que ele te fornece uma certa facilidade para você colocar o seu produto lá, ele não te dá garantia de divulgação, ele não te dá uma facilidade de repasse desse dinheiro. Você precisa de milhões de streamings para eles te repassarem alguns centavos aí, né? Alguns dólares aí. Então é diferente do músico pegar e vender um CD direto ali num show, o dinheiro vem direto para ele e aí, né, faz a coisa toda girar. Então, eu acho que sobreviveram bandas que se reinventaram aí também, criaram sistemas de vendas online, né? Entregaram material delas online, não só nas plataformas de streaming, mas eu digo assim, falando do merchandising mesmo, né? Banda que produziu merchandising exclusivo para apoiar bandas e equipes. Eu acho que essas bandas aí conseguiram se manter. Agora, quem não teve muita ideia, muitas soluções, realmente passou por um período muito difícil, teve que fazer alguma outra coisa para se manter, né? Sim, você acha possível, né? Você falou do stream, do Spotify. Você acha possível dar um passo atrás e resgatar a cultura do CD? É possível, sim, principalmente no nosso estilo, né, que vem muito do colecionador. Eu mesmo até hoje compro vinil, compro disco. Essa cultura estava bem aquecida de novo, tanto é que acho que o vinil estava batendo recordes de CD já, na Europa principalmente. O vinil voltou com muita força lá e aqui também, muita banda fazendo relançamento em vinil. E o CD também, ele sempre vendeu, né? Nunca teve assim, ah, não existe mais CD. Eu acho que atrapalhou um pouco essa coisa das plataformas digitais, que está tudo a um clique, né, da sua mão. Porém, tá meio disperso, assim. Eu tenho acesso a tudo e a nada ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir ouvir tudo que está lá. Então, o CD você valoriza muito mais. O CD a gente ouvia 10, 15, 30 vezes um CD, acompanhando letra, vendo encarte. Então tá aí também das bandas se reinventarem um pouco, fazer um CD mais caprichado, vale a pena investir ainda para o fã ter em mãos um produto de qualidade, um produto feito com carinho, com atenção, do que simplesmente fazer um CD dentro de um papelãozinho e achar que lançou, né? Mas eu acho que o valor também do CD subiu consideravelmente. O que antes a gente pagava R$ 15 no CD, está quase o preço de custo dele hoje. Para você se pensar um CD de qualidade, hoje é 13, R$ 12. E o preço final dele passa a ser R$ 50. Então realmente ficou mais salgado. Então era tentar também que essas empresas facilitem para os músicos prensarem quantidades menores, como 100 unidades, 200, por um preço de milheiro aí, né, para quem prensa 1.000 CDs. Então acho que é aí que eu falo que todo mundo tem que se ajudar para aquecer de novo o mercado da música aí, não só virtual, que na verdade eu acho que nunca chegou a ser aquecido no underground, né? O Iron Maiden e o Metallica sempre vão ter streamings lá. Agora a banda underground é muito difícil mesmo para ela chegar no primeiro 1.000 streams ali, vai pelo menos um ano de divulgação média, né? Sim, né, três músicos, né? A gente está quase encerrando aqui nosso papo, tá bastante legal. Três músicos que te influenciaram. Teve muita gente, né? Até os músicos que eu dividi banda, como eu mencionei lá, o Danilo do Eterna, todo mundo que tocou comigo no Eterna, que toca hoje no Armored Dawn, eu vejo influência como uma esponja mesmo, né? É uma esponja positiva, assim, né? Você tá sugando coisas boas das pessoas e não é bem sugar, né? Aquilo que te influencia. Eu sou influenciado o tempo inteiro mesmo, desde os parceiros de bandas até músicas de outros estilos, assim. Mas eu te responder na minha formação musical, como eu estava mencionando lá, eu acho que é o Bá, o John Oliva, lá do Sava, e aí tem uma série de outros músicos juntos ali, tem o Rick Wakeman, que eu gosto muito, teve o
Johansson, que era do Stratovarius, ainda está no Stratovarius, mas foi um cara muito inovador assim nas teclas também, de solos de teclado parecendo mais guitarra, uma forma diferente de colocar o teclado na música, né? Porque o teclado na música era muito datado aí nos anos 80, né? O Van Halen era um tipo de som meio estranho. E aí esses caras deram uma modernizada, assim, né? Então acho que esses três nomes aí, o Jens Johansson com o Rick Wakeman, John Oliva e o Bach. Mas tem, como eu falei, eu sou influenciado o tempo inteiro por todos os estilos de música que às vezes nem me agradam o estilo, mas tem uma música que eu vejo um certo potencial na música de qualquer estilo. Eu falo, pô, isso aqui é legal e acaba me influenciando às vezes num riff de guitarra ou numa parte de teclado. Então, Sabia que você ia falar o John Oliver. Por isso que eu te perguntei. é muito legal o John porque ele não é um músico virtuoso como Rick Wakeman, como um músico erudito, mas ele é um compositor de mão cheia. Isso eu acho muito legal. Eu admiro muito o Tony Iommi também, do Black Sabbath, porque tem essa mesma virtude. É um cara sem muita virtuose, ele consegue assim extrair o máximo do instrumento. Isso é incrível, né? Porque a gente sempre assimila um instrumentista, um compositor bom, ele sendo um virtuoso. Isso não é verdade. Na verdade, acho que é quase o oposto. As peças clássicas mais bonitas são as mais marcantes lá. É a Parelisa, né? A musiquinha que todo mundo acha que é a do Gás, a Marcha Turca de Mozart, enfim, são músicas mais marcantes e nem tem sempre as virtuosas, as que marcam mais. E o John Oliva sempre fez um trabalho fantástico de composição, não só com o Savatage, mas lá no Trans-Siberian também ele é talvez o principal compositor lá. E é um cara que ele tem influência de Beatles, que também vem de uma escola nada virtuosa, né? Era uma banda das pioneiras de rock ali, bem simples. E ele inovou, né? Pegou o Beatles com Queen, fez aqueles arranjos de backing vocals, orquestrações simples e de bom gosto. Eu valorizo muito isso, assim. Nem sempre um músico fritando é o que pode impressionar. Então é legal o público também abrir o ouvido pro músico que toca mais com a alma do que o músico que toca só com os dedos ali, né? No seu entendimento, o que faz uma pessoa ser bom músico? Porque você citou o caso O do John John Oliva, né? Oliva, né? E agora eu cito outro caso, né, de um show que eu fui, né, de um outro festival, um pouco mais, antes, 2015, no Monsters, que eu vi o show do Malmsteen. Malmsteen toca muito, mas Toca muito. só que o show foi horroroso, na minha opinião. Ele tende a ser cansativo, né? Mesmo o cara sendo consagrado como o Malmsteen, assim, é um cara, não tem nem o que falar. Ele pegou a guitarra e colocou ela num outro patamar. Não, Eu sim, gosto também, mas só mas que, muitas desculpa, vezes o show fica mais cansativo mesmo. assim, o Então, show o tá. show deve ter sido cansativo, né? Uhum. Né, assim, o show foi horroroso. Porque o cara começou a fritar, não chegava, tava para entender. Eu não sou músico nem nada, tava para entender que o cara tava chegando em lugar nenhum. Né? E diferente do Joe, primeiros CDs do Savatage, que são CDs Sim, que percebe que é um pouco mais de simplicidade, mas que são solos de guitarra assim fenomenais, né? O são. Call of the Mountain Ele. King. O que faz então Fantásticos. o, o um bom músico? A primeira coisa acho que é tocar com a alma, né? Quando a gente fala tocar com a alma, é assim, é tocar com sentimento, é contar uma história através da música, né? Ela tem que ter um contexto e isso conta muito a visão de mundo desse artista. Então, não é tão simples assim, eu quero ser um músico autêntico e ser um músico inspirador. Não é só o cara querer, vai de como ele enxerga o mundo, de qual que é a sensibilidade dele com o mundo. É um pouco complexo. Eu acho que isso é difícil você até ensinar. É meio que quase você nasce com isso ou não. Um músico que tem essa habilidade, vamos assim dizer, né? E, na verdade, o Malmsteen é um pouco delicado isso que eu vou falar. Eu não sei se ele é esse tipo de músico, não. Ele é um músico que elevou a guitarra para um outro patamar. É um músico excelente, ele é inovador, ele é um gênio. Mas eu não enxergo ele como um músico sensitivo, um músico super inspirado, como é o caso do John e o Chris, né?
O Chris com solos muito mais simples, mas com um bend ele te convencia que ele estava tocando a verdade ali. Então, isso não tem nada a ver com virtuose. Se o cara der... o exemplo disso é o Pink Floyd, né? Não tem ninguém melhor que o David Gilmour para dar esse exemplo. Com poucas notas, com a sensibilidade ali, ele pode te comover e contar uma história e prender a atenção do espectador, né? E prender a atenção não só no ouvido de o cara achar que é uma boa música, de mexer também, né? Desde instintos ao ouvir música, como inspirar, né? A música tem esse potencial, tem esse poder de poder resgatar sensações e sentimentos, mas também despertar, né, instintos e despertar essa criatividade aí. Então é certo. Então, Rafael, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer demais, né, por você ter aceitado o convite. É uma satisfação imensa, né, trazer você aqui. Valeu, obrigado. E peço aí para você fazer as considerações finais. Valeu, Gui. Eu agradeço aí mais uma vez você pelo convite. Sucesso ao canal, longa vida ao canal. É muito legal esse trabalho que você vem fazendo. E agradecer a todos aí, pedir para quem assistir aí, dê uma chance para a música, né? Ao metal principalmente, vá mais em shows, consuma mais música, porque isso é importante. E vou deixar aí algumas indicações de alguns lançamentos que eu também fiz aqui. Esse aqui é um dos projetos que eu lancei na pandemia, né? Um projeto com a minha esposa, que é o Elevenber. Ele não é metal, ele vai para uma praia mais new age, uma praia mais pop, às vezes mais clássica também. Então, é aquilo que a gente conversou. Eu peguei algumas economias antigas e quis fazer um digibook, né? Um trabalho todo artesanal e tal. Infelizmente, não é barato, como eu falei, desfiz de algumas economias, desfiz de instrumentos, mas eu falei, não, eu acredito na música, eu acredito que vai melhorar esse mercado. E o disco, por incrível que pareça, foi bem, assim, ano passado a gente vendeu ali algumas cópias, vendemos 100 cópias, e como não teve show, é aquilo que eu comentei com você, não teve show para divulgar esse trabalho, então fica difícil sair desse número, né? A gente está muito positivo aí para que voltem os shows para a gente divulgar aí, né? Então, quem quiser ouvir aí tem o Elevenber e o Armored Dawn, aí tem a loja virtual lá também. Quem quiser comprar aí o Viking Zombie, foi o nosso último lançamento. Tem aí no YouTube também, deixar o Instagram, YouTube aí, Armored Dawn e Elevenber, quem quiser entrar lá para deixar um comentário no YouTube também, ouvir no Spotify, tudo ajuda o músico. Você mostrar para um amigo, mas o que mais ajuda é você comprar, consumir a arte desse artista, né? Não só na música, qualquer artista. Se você vê um artista vendendo alguma coisa, dê uma chance, ouça. E se você gostar, consuma o produto desse artista, que com certeza vai ajudar. Sim, e se eu quiser comprar tanto disco de um de outro, onde que eu acho? Na internet? O Armored Dawn tem a loja virtual lá, no próprio site. Tem a entrega fácil lá. E do Elevenber a gente vende direto lá pelo Instagram também, só mandar inbox pra gente. Do Armored Dawn acredito também, se mandar inbox no Instagram lá se mandar inbox no Instagram, a galera já também atende, já faz o link de envio. É bem rápido, né? Uma das coisas que a pandemia facilitou foi essa dinâmica, né? Essa agilidade na logística. O cara compra o CD hoje e amanhã tá entregando aí. Então, tá bem fácil, né? É só a gente apoiar mesmo aí para quando retomar tudo, tá o menos afetado possível aí, né? Então, beleza. Então, né, Rafael, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado a você que estiver nos assistindo neste momento, né? No momento que você estiver assistindo. Se inscreva no canal Mesa de Debates, de tudo um pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu. Fique atento à nossa programação, né? Compartilhe nas redes sociais esse e outros vídeos que o canal produziu, né? Curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui.